Olá, meus irmãos! Olá, minhas irmãs! A graça e a paz de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão da família Barueri, apresentando Reflexão em Família. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e é uma grande bênção, um grande privilégio poder falar a você, poder falar à sua família e sermos instrumento do Senhor para manifestar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Nossa oração é para que, através daquilo que falamos a vocês, vocês possam ser edificados e manifestar a glória do Senhor onde quer que você estiver. Louvado seja Deus pela sua vida. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, isso é muito importante. Clique no sininho para que você possa receber as nossas postagens. Logo de primeira você já pode assistir e pode ser edificado pelas palavras que temos manifestado aqui. Também, se esta palavra está te edificando, tem sido instrumento de Deus para a tua vida, curta ali e compartilhe com o maior número possível de pessoas, porque assim nós podemos alcançar pessoas, glorificar o nome santo do Senhor e manifestar o Evangelho. Esse é o nosso propósito. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração, que você seja instrumento da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conforme se você já está nos acompanhando há algum tempo, você sabe, estamos aqui manifestando na nossa reflexão em família, estamos tratando a respeito do Sermão do Monte. Sermão fantástico realmente, onde o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações. E no texto de hoje, gostaríamos de ler o Evangelho de Mateus, e iniciar ali no capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Abra aí a sua Bíblia se você puder, ou o aplicativo de Bíblia se você tiver. Mateus capítulo 6, versículo 1 neste momento, e depois vamos ver outros versículos. Mateus 6:1 diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele fale aos nossos corações. Pai, nós damos graças ao Senhor porque a Tua palavra é poderosa para falar aos nossos corações. Edifica as nossas vidas, fortalece a nossa alma, Senhor amado, que nós tenhamos os nossos olhos abertos, que nós tenhamos os nossos ouvidos abertos, para que tudo, em tudo, possamos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Fala conosco, Senhor. Usa a minha vida como instrumento nas Tuas mãos para edificar meu irmão que está no seu lar, está no seu trabalho, está no seu carro, enfim, está neste momento ouvindo a Tua palavra, Senhor. Fala conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma, o Sermão do Monte é um dos textos mais belos de toda a palavra do Senhor. O Sermão do Monte, ele nos apresenta os maiores ensinamentos de Jesus a respeito da vida cristã, a respeito da prática cristã. Note que o Sermão do Monte termina, lá no capítulo 7, versículo 28 e 29, termina assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, o Sermão do Monte, você sabe disso, se não sabe, trago essa informação para você agora, ele está em 3 capítulos do Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus. É um único sermão que nós estamos dividindo em 12 reflexões, em 12 mensagens aqui para você. Jesus ali ensinava os deveres cívicos, sociais e religiosos, mas não como doutrinas, como meras regras, mas ele ensinava como para aquele homem que era alcançado pelo poder de Cristo e tinha uma vida transformada por Cristo, e agora ele poderia exercer esses princípios, esses ensinamentos tão poderosos e que o Senhor tem nos contemplado. Na reflexão de hoje, iremos falar sobre o segredo do coração. Jesus, ele começa o Sermão do Monte, no capítulo 6, dizendo com a seguinte advertência: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Jesus nos adverte sobre o segredo no nosso coração, sobre nossas motivações, sobre o motivo de fazermos o que fazemos.
Que ponto fantástico, irmãos, que ensinamento fantástico. No Sermão do Monte, nós já vimos isso, inicia-se ali com as bem-aventuranças. Vimos isso, foi na nossa primeira reflexão dessa série que estamos fazendo. Depois falamos sobre a devida conduta dos discípulos, ali a respeito de sermos sal da terra e luz do mundo. Na última semana, nós vimos um novo olhar para a lei. Nós vimos que Jesus não apenas cumpriu a lei, mas ele deu um novo significado à lei. E hoje iremos ver sobre o segredo do coração. E na próxima semana iremos falar sobre a oração do Pai Nosso. Então, fique conosco. Certamente o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Ao expressar guardai-vos, né, Jesus começa o capítulo 6 de Mateus falando guardai-vos. Jesus está falando aos seus discípulos, cuidado. Cuidado com o exercício da vossa justiça. Cuidado para com aquilo que os homens veem, para com aquilo que você está mostrando, mas às vezes não está no teu coração. Por isso ele fala do segredo que está no nosso coração. Cuidado com o exercício da vossa justiça, naquilo que está no teu coração, onde somente Deus pode ver. O homem não pode ver o teu coração, mas Deus pode. Porque a nossa recompensa está condicionada não para com aquilo que os homens estão vendo, mas sobretudo para com aquilo que Deus está vendo, para o segredo revelado no nosso coração, que somente o Senhor pode enxergar. Com isso, nós observamos que Jesus traz 3 atos de justiça. 3 atos de justiça que são abordados no capítulo 6 de Mateus, que é o dar esmola, as orações e o jejum. São atos de justiça, são atos de manifestação da justiça e que podem estar no nosso coração ou podem estar apenas na nossa aplicação do dia a dia, na nossa exposição humana, aparente aos homens, mas talvez não no nosso coração, e é o que Jesus quer falar conosco nesse dia, o segredo do coração. O primeiro ato de justiça que o Senhor participa ali aos seus discípulos e nos expõe, é o ato de dar esmolas. Observe no capítulo 6 de Mateus, vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Diz assim, quando, pois, deres esmolas, não toques trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. O teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Dar esmola é um ato muito comum entre as religiões. Não apenas entre as religiões, mas entre as religiões é muito comum. Não sei se você já percebeu que é muito comum próximos das igrejas, sejam elas cristãs ou não, pessoas ali pedindo esmola. Por quê? De uma forma geral, as pessoas estão com o seu coração mais compassivo e ali elas estão mais dispostas a darem esmola ou darem alguma ajuda a alguém. E exercerem então a sua misericórdia. Mas muitos usam desse ato de justiça para se autopromoverem, com os mais variados fins, sejam por questões políticas, nesse tempo de políticas que passamos há pouco, né? Quantas pessoas fazendo tanto bem aos outros simplesmente para buscarem, angariar ali alguns votos por atos gananciosos. Muitas pessoas eles dão esmolas ou fazem ajudas às pessoas para poderem se elevarem de alguma forma, ganharem mais, por autocomiseração, às vezes para satisfazer a sua necessidade, a sua questão íntima ali, ou por uma dívida. Puxa, como eu fui ajudado, eu também tenho que ajudar, então única e exclusivamente por uma ajuda ali exercida. Pois, por uma dívida, aliás. Esta é a advertência do nosso Senhor. Não seja hipócrita. Uma palavra bastante pesada, que expressa o papel que não é seu. Ser hipócrita é mostrar uma face que não é a sua face. É a face que as pessoas veem, mas não é aquilo que está realmente dentro do seu coração. Talvez o seu desejo seja em mostrar aquilo para ser glorificado pelos homens, ou ser elogiado pelos homens. E essa deve ser a sua única recompensa que o Senhor fala. Por isso a questão é, qual o segredo do seu coração? Ao manifestar esmolas, ao manifestar ajudas, qual é o segredo do seu coração? Tu, porém, ao dares esmolas, ignore a tua mão direita o que a tua mão esquerda faz, para que a tua esmola fique em secreto. O ato de caridade, ela deve contemplar o carente. Precisa elevar a condição do necessitado. A caridade não deve ser
nem para expor o ofertante, aquele que dá, e nem para expor aquele que recebe, aquele que é necessitado. Mas quando ela é feita pelas motivações corretas, pelas motivações de glorificar a Deus, ela traz luz a Deus. Ela traz luz à fé em Jesus Cristo. As pessoas vão perceber que por meio da nossa caridade, por meio das nossas esmolas, por meio das nossas ofertas, nós estamos enaltecendo o nome santo do Senhor em gratidão a Ele e sendo instrumento de justiça, de manifestar as obras de Deus na vida daquele que recebe. Suas ofertas, suas esmolas, as suas caridades elevam o nome do Senhor. Quando você oferta, quando você apresenta esmolas, quando você faz alguma caridade, as pessoas glorificam a Deus? As pessoas ficam gratas a Deus ou ficam gratas a você? Porque dar esmola a alguém e simplesmente as pessoas ficarem gratas, puxa, pastor Adalberto, como você foi bondoso comigo, não vai saciar aquilo que Deus quer que seja saciado, porque Deus quer ser visto através da nossa caridade. Qual é o segredo do teu coração? Aqui é exposto, Jesus está expondo isso, o segredo do nosso coração na justiça, o ato de dar esmola, ou o ato de caridade. Segunda justiça que queremos contemplar nesta ministração, ou nessa reflexão, Mateus 6, versículo 5 ao versículo 8, diz assim: E quando orades, não sejais como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Mais uma vez, Jesus vem combater o ato de hipocrisia, ou seja, mostrar uma face que não é a sua. Uma ação que não revela o verdadeiro propósito do coração, mas que revela aquilo que você é. É isso que o Senhor quer. O Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres que dediquemos aquilo que nós fazemos a fazer por ato de justiça. Seja esmola ou seja oração, aquilo que nós somos. A oração é um ato de justiça e deve revelar o nosso relacionamento com Deus. E não uma mera vida de piedade. Perceba que a oração não perceba que a oração não é a oração que muitas vezes praticamos na igreja, oramos uns pelos outros, mas é a oração que revela o relacionamento. Não é aquela a oração, podemos chamar uma oração ritualística. Vamos orar para abrirmos este culto, vamos orar pelo alimento, mas é uma oração que realmente revele o nosso relacionamento com Deus. Isto é um ato de justiça. Se é uma oração para ser vista pelos homens, perdemos a bênção da oração, que é o relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor diz: entra no teu quarto e fecha a porta. Quarto é lugar secreto. Mas não é só isso. O quarto é a despensa. Observe que os judeus chamavam a sua despensa, o lugar que nós guardamos os mantimentos, o nosso armário. Você não tem um armário em sua casa que você guarda os seus mantimentos? Não é um lugar que você guarda aquilo que você come, o seu arroz, o seu feijão, o óleo, não é a despensa da tua casa? Pois bem, os judeus chamavam a despensa de quarto, lugar de provisão, lugar onde estão armazenados a nossa provisão. É no quarto, é na despensa que observamos o que temos por fartura e o que está faltando. Quando você recebe uma visita em sua casa, você leva a pessoa até a sua despensa, abre o teu armário e fala: olha, nós temos aqui 3 quilos de arroz. Olha, nós temos aqui óleo, mas o óleo está acabando, o preço do óleo está muito caro. Você faz isso? Você mostra a sua despensa a qualquer pessoa, a visita que chega na sua casa? Creio que não, porque ali é um lugar de intimidade,
É um lugar secreto, é um lugar onde somente você e os da sua casa sabem o que tem. Por isso, na expressão de Jesus diz, o teu Pai que está no secreto, que conhece a sua despensa, que conhece o que você tem em abundância, que conhece o que te falta, você pode levar a sua despensa, você pode manifestar ao Senhor as suas necessidades e as suas farturas. Na sequência do texto ele fala, não useis de vãs repetições. Vãs repetições, o seu significado é não queira manipular a Deus com aquilo que você fala, porque isso é coisa de gentio, é coisa de quem não se relaciona com Deus, que quer fazer uma magia, que quer se relacionar com Deus por meio de muitas palavras. Pelo contrário, as nossas palavras devem manifestar o nosso relacionamento com o Senhor. Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade. Antes que lhe peçais, perceba que a diferença da justiça anterior, que era dar esmolas, que nós falamos, ela trata de alguém que é abastado, alguém que tem para ofertar, alguém que tem para ajudar o outro. Agora, a oração ela está tratando de alguém que tem necessidade, alguém que é carente. E se esse alguém é filho, se você é filho de Deus, perceba, o Pai sabe das tuas necessidades. Sabe por quê? Porque o Pai vê o segredo do teu coração. Às vezes nas orações as pessoas mostram grande força espiritual, grande condição de falar, mas na verdade estão com seus relacionamentos com o Senhor tão frágeis, tão longe. Mas o Senhor, o Pai, conhece o segredo, conhece a despensa, conhece o que falta, conhece o que tem em fartura. Por isso, não useis de vãs repetições. Por isso, use a oração muito mais do que para revelar o quanto você é forte, o quanto você se relaciona com Deus aos homens, mas sobretudo para manifestar este bendito relacionamento com o Senhor, o segredo do coração. Terceiro ato de justiça que o Senhor nos ensina, primeiro foi o dar esmola, o segundo as orações e agora o jejum. Terceiro, Mateus capítulo 6, versículo 16, 17 e 18. Vamos ver. Quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Mais uma vez, Jesus vem combater o ato de hipocrisia, ou seja, pessoas que mostram a face do rosto, que não é a verdadeira face. Mais uma vez, um ato de justiça, o ato de jejuar, que nossos jejuns revelem a verdadeira justiça e propósito do Senhor em nossas vidas, que o nosso jejum revele quem realmente nós somos. O jejum é um ato de justiça e ele deve revelar a nossa necessidade de nos submetermos ao senhorio de Cristo. O jejum nos leva a isto. Recentemente, nós ministramos em nossa Escola Bíblica da Família 4 disciplinas da fé cristã. Nós falamos na primeira aula sobre o jejum, sobre a oração na segunda aula, sobre a vigília na terceira aula e a meditação. A meditação na palavra do Senhor, a nossa quarta aula. Se você não viu essa série de estudos que fizemos a respeito das 4 disciplinas da fé cristã, a encerrar esse vídeo aqui, assista, certamente o Senhor vai falar poderosamente com você. Está lá na pasta da Escola Bíblica da Família. Veja, vai ser muito especial para a tua vida. Nós vimos que o jejum é um ato que praticamos para mortificar o nosso corpo, para mortificar os nossos desejos e assim ampliarmos e buscarmos uma dependência maior de nosso Deus. Quando jejuamos, fragilizamos o nosso corpo e com isso nos tornamos mais propícios ao ouvirmos a voz de nosso Senhor. Aquele que jejua para se mostrar contristado, para se mostrar aos homens, ele está perdendo o verdadeiro significado do jejum, que é nos mostrarmos o quanto somos dependentes de Deus e o quanto somos dependentes da palavra de Deus.
Por isso, a orientação do Senhor é: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto, a fim de não parecer aos homens que jejua, e sim ao teu Pai em secreto. O jejum é um ato de separação. O jejum é um ato de dedicação a Deus. Por isso ele fala: unge a cabeça, lava o rosto, se comporte como se relacionando com Deus e não não tristes, não avexados. Pelo contrário, alegres, fortificados, porque você está mostrando a sua dependência de Deus. O segredo do coração. Versículos 4, 6 e 18 nos trazem a mesma expressão. Nós lemos todos eles. Você percebeu que nas três atos de justiça, no capítulo 6, no versículo 4, versículo 6 e versículo 18, diz a mesma coisa: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Seja a prática da justiça nas esmolas, nas orações, no jejum, o teu Pai que vê em secreto te recompensará. O Senhor espera verdade em nossas ações. O Senhor espera que venhamos a agir, seja na oração, seja no jejum, seja no ato de esmola, a verdade que está em nosso coração, como um ato de justiça. Por isso ele fala repetidamente: não seja como os hipócritas. Faça com verdade. Não faça por qualquer outro motivo que não seja pelo seu relacionamento de filho com Deus. Você dá esmola, você ora, você jejua, porque você tem relacionamento de filho junto a Deus, porque o vosso Pai Celestial vos recompensará, porque sabe do teu coração. Essa é a grande marca dessa sessão do Sermão do Monte, no capítulo 6. A paternidade de Deus revelada nos seus discípulos, através de Jesus Cristo, revelando nisso nas orações. A oração do Pai Nosso, que nós vamos falar na próxima sessão, na próxima reflexão aqui, nós iremos falar com respeito à oração do Pai Nosso, deixa isso muito forte, nos abrange de uma forma muito precisa a respeito da nossa filiação. Tenho certeza que o Senhor vai falar contigo na próxima, assim como está falando nesse momento, em nossas reflexões em família. Saiba que aquilo que está no seu coração, o Pai conhece. Sabe por quê? O Pai vê em secreto. O Pai vê o secreto do teu coração. O segredo do teu coração está exposto ao Senhor, ainda que os homens não possam ver. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Obrigado por estar conosco durante esse tempo. Nossa oração é para que o Espírito Santo te encha de gozo, de paz, de alegria e o nome do Senhor seja glorificado. Quero orar com você. Pai, eu quero te louvar por esta palavra, que tem falado aos nossos corações, tem sido instrumento da tua boa mão para com as nossas vidas. Enche-nos da tua paz, enche-nos do teu Espírito e assim glorifica o teu nome. Pai amado, que o meu irmão que está cansado, talvez tenha ofertado, talvez tenha dado esmola, talvez tenha manifestado orações, talvez tenha jejuado nas campanhas, mas não tem um relacionamento vivo, ativo com o Senhor verdadeiramente. Ele é um religioso, Pai. Pai amado, em nome de Cristo Jesus, toca nesse coração, ministra com poder, ministra com autoridade sobre esta vida, para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Pai. Traga aos seus filhos, que nós tenhamos relacionamentos de filhos com o Senhor, que é um Pai bendito e amoroso, Senhor. É em nome de Jesus que eu quero te glorificar. Obrigado por estar conosco, meus irmãos. Fique conosco, esteja atento às publicações da família Barueri. Sempre uma mensagem, uma palavra para encontrar o teu coração. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e até a nossa publicação, se assim o Senhor permitir. Fiquem na paz de Cristo.